Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 3 do PET volume 7 do primeiro ano do ensino médio. Vamos lá? Atividade 1. A tabela abaixo apresenta algumas características e aplicações de alguns ácidos. Nome do ácido: ácido muriático, serve para limpeza doméstica e de peças metálicas, decapagem. Aqui são as aplicações e características dos referidos ácidos. O ácido fosfórico é usado como acidulante em refrigerantes, balas e goma de mascar. O ácido sulfúrico é um desidratante, solução de bateria. E o ácido nítrico é usado na indústrias de explosivos e corantes. As fórmulas dos ácidos da tabela são, respectivamente. A resposta correta é a letra A, mas eu vou explicar para vocês como vocês deverão fazer para encontrar esses nomes desses referidos ácidos. Primeiro passo, o ácido muriático, ele é um tipo de ácido utilizado aqui na limpeza e se vocês observarem no rótulo do ácido muriático, vocês vão ver que o princípio ativo lá é o HCl. E esse HCl, como que eu falo o nome dele? Se ele não tem oxigênio na fórmula, significa que ele é um hidrácido. E os hidrácidos, nós deveremos falar o seguinte: primeiro a gente fala ácido e a terminação é hídrico. Esse NE que eu coloquei significa nome do elemento. Então, ácido por causa do hidrogênio, e aqui eu tenho um átomo de cloro. Então, ácido, cloro, então vai ser o cloro, e depois hídrico, que vai ficar ácido clorídrico. Então, tá aqui o nome dele, ácido clorídrico. Na página anterior a essa resolução dessa atividade, tem especificamente um exemplo lá do ácido clorídrico, quando vai explicar sobre os hidrácidos. Se a primeira é HCl, eu só tenho como opção a letra A ou a letra C, porque as demais letras não têm HCl. Agora as demais aqui, observo que sempre as três últimas aqui eu tenho oxigênio. Aqui eu tenho oxigênio nas três, aqui, aqui e aqui. Então, se tem oxigênio na fórmula, se trata de oxiácido. Então, todos os três são oxiácidos. E, para mim descobrir o nome de um oxiácido, eu fiz uma tabelinha aqui para mostrar para vocês que, através do número de oxidação do elemento químico, eu consigo determinar a fórmula química do nome do ácido. Primeiro passo, eu vou ter aqui, se o NOx for mais 1 ou mais 2, eu vou falar ácido hipo e aqui o nome do elemento central. Esse NEC é nome do elemento central. Então aqui o NOx mais 3 ou mais 4, eu vou falar o nome do ácido, o nome do elemento central e uso. Se o NOx for mais 5 ou mais 6, eu vou falar ácido, o nome do elemento central e ico. Se o NOx for mais 7, eu vou falar ácido, per, o nome do elemento central e a terminação ico. Agora, como que eu vou saber o nome do elemento central? O elemento central sempre é o elemento que fica no meio. Então, aqui o elemento central é o fósforo, aqui o elemento central é o enxofre e aqui o elemento central é o nitrogênio. Agora, vamos para calcular NOx. NOx significa número de oxidação. Para o hidrogênio, é uma regrinha básica que especificamente dessa atividade eu lembro da teoria do octeto. O hidrogênio, para estabilizar, ele emite o gás nobre hélio. Então, ele precisa de um elétron. Então, eu coloco aqui ó, mais um. O oxigênio, para imitar a teoria do octeto, ele tem que ganhar um elétron. Ele tem que ganhar dois elétrons. Então, eu coloco aqui menos 2. Menos 2 significa que ganha 2.
Aqui nesse outro oxigênio, oxigênio ganha 2. E aqui no outro oxigênio ganha 2. E no hidrogênio, por ele estar na família 1A, ele vai ganhar um elétron ou perder um elétron. Na regra do número de oxidação, nesse caso aqui, como ele está aqui na presença de oxigênio, eu vou colocar sempre mais um. Então, ele perde um elétron, aqui perde um elétron e aqui perde um elétron. E agora eu vou fazer uma soma desde que o número de oxidação total aqui da molécula dá zero. Então, se aqui para o oxigênio é menos 2, 2 vezes 4, 8. Então, eu vou ter menos 8. Aqui eu tenho mais 1. 1 vezes 3 é 3. Então, eu tenho mais 3 e menos 8. Então, eu vou colocar aqui um número que, somando com mais 3, eu vou zerar a outra quantidade aqui de menos 8. Então, o P, o fósforo, vai ficar com mais 5. Mais 5 com mais 3, mais 8. 2 vezes 4, menos 8. Menos 8 e mais 8 é 0. Então, o NOx do ácido fosfórico é mais 5. E quando o NOx for mais 5 ou mais 6, eu vou falar ácido. Aqui o elemento central é fósforo. Eu vou falar fósforo. E aqui ico. Então, o nome desse ácido é ácido fosfórico. A terceira substância. Aqui eu já tenho menos 2 vezes 4 vai dar menos 8. Mais 1 vezes 2 vai ser mais 2. Então, o enxofre vai ser mais 6. Porque mais 6 com mais 2 vai dar mais 8. Menos 2 vezes 4 é menos 8. Menos 8 com mais 8 é igual a 0. Lembrando que a soma dos NOx sempre deve dar 0. Então, se deu mais 6 para o enxofre, eu vou olhar aqui, quando o NOx for mais 6, eu vou falar ácido, o nome do elemento central que é o enxofre, a origem dele é sulfur, então eu vou falar sulfúrico. Então, esse é a substância ácido sulfúrico. E a última substância, eu tenho aqui, ó, 2 vezes 3, 6. 1 vezes, aqui é só 1, então eu só tenho 1. Então, 1 e menos 6, 6 menos 1 vai dar 5. Então, aqui eu vou ter que colocar mais 5 para o nitrogênio, pois mais 5 e mais 1 vai dar mais 6. Mais 6, aqui 2 vezes 3 é menos 6. Menos 6 e mais 6 vai dar 0. Então, o NOx do nitrogênio sendo mais 5, eu vou falar ácido, o nome do nitrogênio, que é nitri, e aqui ico. Então, esse vai ser o ácido nítrico. Atividade 2. Escreva as equações de ionização dos seguintes ácidos: ácido bromídrico, ácido sulfúrico e ácido nitroso. Ionização é colocar esses ácidos na presença de água. E aí eles vão ionizar, liberando íons positivo e íons negativo. Íons positivos são cátions, íons negativos são ânions. Eu reproduzi numa folha à parte para explicar para vocês o passo a passo como fazer a equação de ionização. Para resolver essa atividade, eu coloquei aqui os ácidos oxiácidos de referência. Oxiácidos são aqueles ácidos que apresentam oxigênio em sua fórmula. Nesse caso aqui, todas as fórmulas apresentam oxigênio na fórmula. Eu coloquei aqui os átomos centrais, que são nitrogênio, carbono, boro, cloro, enxofre, fósforo e silício. E agora a quantidade de hidrogênio, eu coloco 1, 2, 3, até no boro. Do cloro para frente eu coloco 1, 2, 3, 4. Tem que decorar essa regrinha. A quantidade de oxigênio eu coloco 3, 3, 3, 3. E do enxofre para frente eu coloco 4, 4, 4. Para surgir a referida fórmula, vai ficar H1NO3. No caso aqui, o 1 é omitido, colocando somente o símbolo. Com o carbono, vai ficar H2CO3. Com boro, H3BO3. H1
ClO3, o 1 não precisa colocar, H2SO4, H3PO4, H4, SiO4. Então, aqui surgiu as principais fórmulas químicas dos ácidos oxiácidos de referência, apenas com essa regrinha básica. E aqui, para lembrar, é não como bolo claro, só pão sírio. É a fórmula de vocês memorizar. Agora aqui a outra situação é, todo ácido de referência, eu devo colocar a palavra ácido com a terminação ico. No meio vai ficar nome do elemento central. Esse NEC, eu reproduzi aqui do lado, significa nome do elemento central. Então aqui, se eu for falar o nome dessa substância, por exemplo, eu vou falar ácido, aqui nitrogênio, eu vou colocar nítrico, então vai ficar ácido nítrico. Para essa substância aqui, eu vou falar ácido, aqui é o carbono, então eu vou colocar carbone, termina aqui com oxigênio, carbônico, ácido carbônico, aqui vai ser o ácido bórico, sempre ácido de referência. E o nome aqui eu vou colocar sempre o elemento aqui do meio, ácido bórico, ácido clórico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico e ácido silícico. Agora eu tenho uma outra situação. Quando o ácido de referência perde um oxigênio, ao invés de colocar ico, eu vou colocar oso, ficando ácido, o nome do elemento central, e aqui oso. Se esse ácido perder 2 oxigênios, eu vou trocar o ico por oso, novamente, mas antes do nome do elemento central, eu vou colocar a palavra hipo. Vai ficar ácido hipo, o nome do elemento, oso. Se o ácido de referência ganha um oxigênio, eu vou acrescentar per. Vai ficar ácido per, aqui o nome do elemento, ico. Essa aqui são regras para oxiácidos. Todos vão ser oxiácidos. A regra para hidrácido é a mais simples. Hidrácido é quando não tem presença de oxigênio. Eu vou falar o nome ácido, Ne é nome do elemento e a terminação hídrico. Então aqui, o ácido bromídrico todos vão ser com hidrogênio. E se termina em hídrico, significa que não tem oxigênio. Então, eu vou colocar somente o bromo. Então, o bromo, por estar na família 7A da tabela, ele precisa de um átomo só de hidrogênio. Então, vai ficar HBr. A letra B, eu tenho o ácido sulfúrico. Então, para determinar a fórmula do ácido sulfúrico, eu vou procurar na tabela onde está o enxofre, porque sulfo vem da origem para o enxofre, é a origem do nome enxofre. Então, o enxofre está aqui, então eu vou falar H2SO4. Então, H2SO4 é o ácido sulfúrico. Para o ácido nitroso, eu vou procurar aqui na tabela, vai ter aqui a perca de um oxigênio. Primeiro passo, eu vou procurar o ácido de referência dele, que vai ser ácido com o nome do elemento terminando ico. Nesse caso aqui, eu vou ter, se é ácido nitroso, então eu tenho que lembrar que tem que ter nitrogênio no ácido de referência. Então, o que tem nitrogênio é esse aqui. Então, eu vou falar HNO3. HNO3 é o ácido de referência. Para ele perder um oxigênio, vai ficar HNO2. Então, HNO2 vai ser o ácido nitroso. Nitro é aqui o nome do elemento central, que é o nitrogênio, que vai ser o elemento central. Então, o ácido nitroso, a fórmula química é HNO2. Agora vamos fazer a ionização dos mesmos. Para ionizar os referidos ácidos, eu tenho que colocar na presença de água. Então aqui H2O, H2O, H2O. Nesse caso aqui só tem um hidrogênio, só uma molécula de água.
Aqui só tem um hidrogênio, só uma molécula de água. Aqui eu tenho 2 hidrogênios, então vai ser 2 moléculas de água. A ionização vai ficar. Sempre eu vou pegar aqui a molécula de água e acrescentar o átomo de hidrogênio. Então, H2O acrescentando um átomo de hidrogênio vai ficar H3O. E aí eu coloco mais, simbolizando que ele é um cátion. H2SO4 mais 2H2O, eu vou pegar aqui as 2 moléculas de água e vou acrescentar esses 2 átomos de hidrogênio. Então, aqui no lugar do 2 vai ficar 3. Então, vai ficar 2H3O mais. Aqui H2O, pega esse hidrogênio, acrescenta aqui, vai ficar H3O. H3O mais. Somo com todos e o restante ele vai se tornar o ânion negativo. Então, Br menos, SO4, como aqui eu tenho 2 hidrogênios, então vai ficar SO4, 2 menos ou menos 2. E NO2, só tem o hidrogênio, então NO2 menos. Então, a resposta correta são essa situação aqui que eu fiz, somente aqui, em volta da caneta. A parte de cima que eu expliquei é somente para facilitar o entendimento de vocês quanto às fórmulas dos referidos ácidos. Atividade 3. Considere os ácidos oxigenados abaixo. Aqui 1, 2, 3, 4 ácidos oxigenados. Seus nomes são respectivamente. Então, HNO2. Primeiro vamos trabalhar com o ácido de referência. Com nitrogênio, eu tenho aqui o primeiro. Então, com nitrogênio vai ser H1NO3. H1NO3. Aqui eu tenho HNO2. Então, está com um oxigênio a menos. Com o nome de referência, seria ácido nítrico. Menos um oxigênio, eu vou falar ácido nitroso. Então, nitroso eu tenho aqui na A e na D. Então, descarta a B, a C e a E. Então, está entre a A e a letra D. HClO3. Então, o Cl está aqui, que é o cloro. Então, eu vou falar H1SlO3. Quando é 1, não precisa colocar H1. Então, HClO3. Está aqui HClO3, então é um ácido de referência. Quando é ácido de referência, eu vou colocar ácido, o nome do elemento, que é cloro, e a terminação ico. Então, ácido clórico. Então, aqui eu tenho o ácido clórico e aqui o ácido perclórico. Então, clórico está na letra A. Aqui é perclórico, então essa também já está errada. A alternativa correta vai ser a letra A. Mas vamos olhar o sulfuroso e o fosfórico se está correto. Sulfur significa enxofre. Então, com o enxofre, eu vou falar aqui, ó, H2SO4. Aqui eu tenho H2SO3 e aqui H2SO4. Tem um oxigênio a menos. Aqui eu vou falar ácido sulfúrico e menos um oxigênio, eu vou falar ácido sulfuroso. Então, tá aqui sulfuroso, correto. Com fósforo, eu vou falar, tem que ter o elemento fósforo no centro, como elemento central, entre hidrogênio e oxigênio. E com o fósforo, eu vou falar H3PO4. H3PO4, correto. Nos ácidos de referência, eu vou falar ácido, o nome do elemento, no caso aqui é fósforo, e a terminação ico, ácido fosfórico. Tá aqui. Letra A vai ser a alternativa correta. Quem tiver dúvida, volta na atividade anterior que vocês vão ver a tabelinha mais detalhada. A regrinha é: não como bolo claro, só pão sírio. Atividade 4. Observe a seguinte estrutura química. Então, aqui eu tenho nessa estrutura 3 átomos de hidrogênio. Está aqui H3.
um átomo só de fósforo, tá aqui, e eu tenho 1, 2, 3, 4 átomos de oxigênio. Então, o nome dessa substância, a fórmula molecular, eu tenho aqui, e aqui eu tenho a fórmula estrutural. O nome desse composto, eu vou fazer aquela regrinha, não como bolo claro, só pão sírio. Para hidrogênio, eu coloco 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Para oxigênio, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Então, o nome desse composto, eu devo olhar onde está o fósforo. O fósforo está aqui. Então, vai ser H3PO4. O nome desse composto vai ser ácido, espaço, ico. Aqui no meio, eu vou colocar o nome do elemento químico central. Então, o elemento químico que fica no centro é o fósforo. Então, eu vou colocar fosfórico. Aí vai ficar o nome desse composto, ácido fosfórico. Então, o nome correto do composto vai ser alternativa E, ácido fosfórico. Atividade 5. Escreva as fórmulas moleculares dos seguintes ácidos: ácido nítrico, ácido fosforoso e ácido arsênico. Então, a regrinha é nunca ou não como bolo claro, só pão sírio. Para hidrogênio, eu coloco 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Oxigênio, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Lembrando que isso aqui é para ácidos de referência. E o nome do ácido de referência, eu devo falar ácido, o nome aqui do elemento químico central, que está no centro, no caso estes, e a terminação ico. E se eu tiver um oxigênio a menos, eu vou falar o nome do ácido, o nome do elemento central com a terminação oso. Então, aqui, ácido nítrico. Nítrico vem de nitrogênio. Então, está aqui o primeiro. Então, vai ser HNO3. Então, a fórmula molecular desse é HNO3. É o ácido nítrico. Ácido fosforoso. Então, lembrando que oso é quando eu tenho um oxigênio a menos do ácido de referência. Então, fosforoso, eu devo olhar o fósforo. O fósforo está aqui. Então, o ácido de referência vai ser H3PO4. Então, se eu tiver um oxigênio a menos, eu vou falar ácido fosforoso. Então, H3PO3. H3PO3 vai ser o ácido fosforoso, porque H3PO4 vai ser o ácido fosfórico, que seria o ácido de referência. Ácido arsênico. O arsênio, eu devo olhar aqui que ele está na mesma família do fósforo. Se ele está na mesma família do fósforo, eu devo colocar aqui, ó, H3, arsênio, que é AsO4. Então, H3, arsênio, oxigênio, 4. Porque termina em ico. O ácido de referência, eu falo ácido, o nome do elemento químico, no caso aqui o arsênio, e aqui, por ter oxigênio, eu coloco ico. Então, ácido arsênico, que é o H3AS no lugar do P, porque o arsênio está na mesma família da tabela periódica que o fósforo, O4. Pessoal, finalizamos a correção da semana 3 do PET volume 7. Deixo aqui um abraço de longe a cada um de vocês. Dê o like no vídeo se gostou e não esqueça de deixar nos comentários o que você achou desta semana.